Bom dia a todos os pais. Este vídeo está sendo feito com o objetivo de explicar como deverá ser feito o preenchimento dos formulários online das fichas diagnósticas dos agrupamentos A, B, C1 e C2. Primeiramente, vocês vão ter recebido o link para acessar o formulário pelo WhatsApp, então vocês vão e entram no WhatsApp. Vão no grupo da turma do seu filho. Lá vocês terão recebido esta mensagem. Vocês clicam nesse link em que contém o formulário. Escolhe o aplicativo que você quer usar para abrir o formulário. Seleciona novamente. Certo. Após isso, o formulário já estará aberto. Essa primeira página aqui simplesmente está contendo algumas orientações. É importante que vocês leiam para ter um melhor entendimento da finalidade deste formulário e como preenchê-lo. Após a leitura, vocês vão e apertam neste botão Next. No meu está em inglês, por isso que está escrito Next, mas no de vocês muito provavelmente vai estar em português, então vai ser próximo. Vocês clicam e após clicarem tem essa primeira parte, que é a identificação. Nessa primeira parte vocês precisam só responder as perguntas 1.1 e 1.2. Coloca o nome da criança, por exemplo, eu vou colocar Carla, e a data de nascimento. Aqui vocês selecionam um ano. Por exemplo, vamos dizer que nasceu em 2019, no dia 13 de fevereiro, e define. Vale lembrar que se não preencher estes campos que estão marcados com um asterisco vermelho, você não conseguirá enviar o formulário, pois estes campos são obrigatórios. Então, preencha eles e depois clique em Next. Essas perguntas 1.3, 1.4 e 1.5, elas já estão respondidas, então não precisa preenchê-las novamente. Após clicar Next, vocês vão para a parte de informações sobre a criança. Nessa parte, vocês deverão, na primeira pergunta, vocês deverão responder conforme cada descrição da pergunta. Por exemplo, aqui, se a criança possui alguma necessidade especial. Se você clicar na opção Sim e depois apertar Next, você será direcionado para a pergunta 2.1.1. Nesta pergunta, você irá colocar que tipo de necessidade especial a criança possui. Vale lembrar que você pode marcar mais de uma alternativa. Caso o transtorno que a criança possua não seja um desses identificados nessas alternativas, você pode marcar a opção Older, lembrando que, novamente, que o meu está em inglês, então muito provavelmente nos seus vão estar outros. Você marca essa opção Outros e aqui você descreve o tipo de síndrome ou transtorno que a criança possua. Após isso, você clica em Next. Nessa pergunta 2.2, você irá colocar se a criança estudou em alguma instituição educacional da Secretaria Municipal de Educação no ano de 2020. Então, você marca a opção Sim ou Não. Se você marcar a opção Sim, após clicar Next, você será direcionado para a pergunta 2.2.1 e nela você terá que colocar que instituição a criança estudou no ano de 2020. Por exemplo, eu irei colocar no CMEI Setor Progresso.
Após isso, clique em Next. Na pergunta 2.3, você irá responder se durante o ano de 2020 você participou de algumas das propostas ou atividades que foram disponibilizadas para o seu filho. Se sim, você clica em sim e aperta o Next. Ou próximo, se o seu estiver em português. Nessa próxima pergunta, se você tiver marcado, né, na pergunta anterior a alternativa sim, você irá responder esta pergunta aqui. Se você tiver marcado na pergunta anterior a alternativa não, o formulário simplesmente irá pular esta pergunta e irá para uma próxima. Nesta aqui, você coloca com que regularidade, com que frequência você realizou as atividades que foram propostas pela instituição, regularmente, uma vez por semana ou sempre que possível / raramente. Seleciona uma delas e Next novamente. Nesta pergunta, você irá colocar quem que mais ficou com a criança no período de pandemia. Você pode colocar que foi o pai, você pode colocar que foi a mãe, pode colocar que foi algum avô ou avó, ou outras pessoas. Você pode ter sido outros além dessas opções que estão sendo fornecidas aqui. Você coloca outros e embaixo especifica quem. Por exemplo, padrasto, ou madrasta. Após isso, na pergunta 2.5, você irá colocar quem que acompanhou a criança durante as atividades realizadas com os professores por meio de videoconferências ou remotamente pelo WhatsApp, com os vídeos que os professores gravaram no YouTube e postaram nos grupos da turma. Então, você aqui coloca quem que mais acompanhou a criança durante o realizamento dessas atividades. Se foi a mãe, marque a mãe. Se foi o pai, marque o pai. Se foi outro, marque outro. Nesta outra pergunta, você irá colocar quais tipos de... Quais foram as atividades que foram mais significativas para as crianças? Se você anteriormente, lá naquela pergunta de que a criança estava matriculada ou não numa instituição educacional durante o ano de 2020, se você tiver marcado não, aqui você vai marcar essa opção de que a criança não estava matriculada na instituição. Mas se ela estava matriculada em alguma instituição no ano de 2020, você vai marcar a opção de alguma dessas atividades, contação de história, brincadeiras. Você pode marcar mais de uma nessa alternativa, quantas você acharem necessárias, e se tiver alguma outra, você marca em outra e coloca qual foi a atividade. Na próxima pergunta, na 2.7, você irá marcar aquela proposta de atividade que a instituição realizou que você considerou mais importante. No caso, nossa instituição, o CEMEI Setor Progresso, realizou essas atividades com as crianças no ano de 2020. Teve as atividades com brincadeiras, teve as atividades do projeto Horta, atividades de historinhas contadas, dentre outras. Você pode marcar mais de uma opção, quantas você achar necessária, e se tiver alguma outra atividade que você lembra que foi mais significativa, você marca a opção outros e descreve qual atividade foi. Após isso, na questão 2.8, você vai responder quais as brincadeiras preferidas do seu filho.
Se é esconde, achar, né? Se é bater palmas ou produzir outros sons, dentre outros. Se for outra atividade, você marca a opção outro ou other. No seu provavelmente vai estar outros porque deve estar em português. Aqui no meu está em inglês, por isso que é older. Na 2.9, no local que a criança passa a maior parte do dia, você vai responder conforme a descrição aqui da pergunta. Onde que a criança, né, passa a maior parte do dia e que espaço ela prefere brincar e quais brincadeiras ela realiza nesse espaço. Aqui você tem bastante linhas para descrever, então nessa questão vocês podem colocar bastante coisa. Eu vou colocar aqui parquinho só como exemplo. Nesta pergunta, você vai marcar com quem a criança mais tem brincado nesse período de pandemia. Se foi com a mãe, se foi com os primos, se foi com os irmãos, dentre outros. Se tiver sido outros, marca a opção older ou outros. Na questão 2.11, quais são os objetos que ela tem disponível para brincar? Se for celulares, tablets, smartphones ou notebooks, você marca a opção eletrônicos. Se tiver sido brinquedos normais, você marca brinquedos industrializados. E você pode marcar mais de uma alternativa ou pode marcar outros e colocar qualquer outro tipo de brinquedo que ela tenha utilizado. Após responder todas essas perguntas, você clica no Next. Eu esqueci de mencionar, mas aqui na questão 2.6 você pode marcar no máximo 2 opções, que são somente até 2 opções que esta questão permite, que é aquela que pergunta quais atividades que foram encaminhadas, quais atividades encaminhadas foram mais significativas no aprendizado da criança. Então, você pode só marcar até 2 alternativas. Você não pode marcar mais que essas. Eu posso ter falado que poderia marcar mais de 2, mas nessa aqui não. Nessa aqui tem essa restrição, na 2.6. Somente até 2 alternativas. Depois disso, aperta em Next. Nesta pergunta você vai colocar se a família costuma fazer leitura com a criança. Se sim, marca sim. Se não, marca não. Se você marcar sim ou às vezes, após você clicar no Next, você irá vir para esta pergunta, no qual está perguntando que tipo de livro você tem lido com a criança. Aqui você pode especificar o nome de um livro específico que você tem utilizado, ou o gênero literário, aventura, infanto-juvenil, dentre outros. Clica Next. Nessa pergunta você vai colocar se vocês possuem livros de história disponíveis no alcance da criança para ela manusear e fazer a leitura. Se sim, marca sim. Se não, marca não. Na outra, vocês irão responder que quanto ao desenvolvimento da fala, como que a criança se expressa, se está sendo somente por sons e ruídos, ou se está sendo por palavras, ou se está sendo por frases. Nesta outra questão, você vai colocar como a criança está se locomovendo, se está sendo engatinhando, andando ou outra. Aperta Next. Ou próximo, né? E aí nessa questão, você vai responder se a criança tem possibilidade de ficar ao ar livre, ou seja, com a natureza.
Se sim, marque sim. E depois next. Bom, aqui nessa questão aqui, se a resposta na anterior for sim, você será encaminhado para esta questão. Nesta questão aqui, você irá colocar quais elementos da natureza a criança usa para brincar, o que ela teve contato quando está ao ar livre. Coloca banho de sol, se é água ou se é terra, você pode marcar mais de uma alternativa. Após marcar todas, aperte em próximo. Nesta pergunta, você irá responder se a criança costuma brincar riscando o chão, uma folha de papel ou alguma superfície. Se sim, marque sim. Se não, marque não. Vou colocar sim. Aperte em próximo, o next. E você será direcionado para esta pergunta. Nesta pergunta, você coloca o que a criança usa para riscar o papel ou riscar a superfície, qualquer superfície do chão ou do papel ou de papelão. Você coloca que tipo de material ela usa, se é um lápis, se é um giz de cera, dentre outros. Aperta next ou próximo. E você será direcionada para estas outras questões. Aqui você vai colocar o que a criança aprendeu nesse período de pandemia. Coloca aqui qualquer o que você percebeu que ela aprendeu. Se ela, por exemplo, melhorou a leitura, né? Aqui na 2.9 você coloca o que você considera importante a instituição saber sobre o seu filho. Você pode colocar se ele tem alguma dificuldade que você gostaria que as professoras trabalhassem com ele, ou entre outras coisas. Na 2.20 você vai colocar quais as expectativas que a família, né, a sua família, tem quanto à instituição nesse período de pandemia. Por exemplo, realizar atividades remotas de forma interativa. Este é um exemplo. Depois clique em Next próximo. Nessa parte, nós finalmente chegamos na última etapa da ficha diagnóstica. Nessa questão 3.1, você irá marcar se você acha que a quantidade de encontros está adequada, ou marque não se você acha que a quantidade de encontros virtuais está insuficiente. Você escolhe qualquer uma das duas, não ou sim, marca uma delas e depois clica em Next. Na questão 3.2, você coloca em qual horário deve acontecer esses encontros. Se você pode marcar uma dessas alternativas, das 19, 19h30 ou 20 horas, ou marcar outros. E aqui você descreve qual melhor horário que você acha que poderia acontecer esses encontros virtuais. Por exemplo, às 16 horas. Na questão 3.3, você coloca como que você quer que o feedback das atividades que os professores estão desenvolvendo seja realizado. Se pode ser feito nos encontros virtuais ou se pode ser feito por meio de respondendo questionários online. Por fim, após você responder a questão 3.3,
você clica em submeter o formulário. Após submeter, a sua resposta foi enviada e você já pode fechar e sair. Então foi somente isso e este foi o tutorial de como preencher o formulário da ficha diagnóstica.